Carlos Mendoza caminhava em direção ao restaurante mais exclusivo de Madrid, com trapos que fediam a rua, barba descuidada de semanas e sapatos unidos com fita adesiva. As mulheres elegantes sentadas no terraço do Palácio de Cristal o olhavam com repugnância, ignorando que sob aqueles trapos sujos se ocultava o dono de 5.000 hectares de vinhedos em La Rioja e um patrimônio de 300 milhões de euros. Na mesa central, Isabel Herrera, influencer e sua namorada há 8 meses, ria rodeada de suas amigas blogueiras de moda. Quando Carlos se aproximou pedindo um pedaço de pão, a reação de Isabel revelou uma verdade devastadora que destruiria para sempre a ilusão de seu amor. Porque às vezes é preciso fingir ter perdido tudo para descobrir quem te amaria, mesmo sem nada. O amanhecer de setembro pintava os vinhedos de La Rioja com tons dourados e acobreados, revelando 5,000 hectares de vinhas que se estendiam até onde a vista alcançava. A propriedade Mendoza dominava esse império do alto da colina mais proeminente, a casa de campo do século XVII, emergindo da bruma matinal como um sonho de pedra calcária e telhas avermelhadas. Carlos Mendoza acordou na cama de carvalho maciço que pertencia à sua família há 6 gerações, 37 anos carregados com a elegância natural de quem conhece seu lugar no mundo, embora o destino o tivesse transformado em patriarca cedo demais. 12 anos antes, um acidente de carro na estrada de Logronho levara seus pais, deixando-o à frente de um império vinícola avaliado em 300 milhões de euros e o peso de 200 anos de tradição familiar. O quarto estava banhado naquela luz âmbar que apenas as venezianas de madeira castelhanas sabem criar. Carlos permaneceu imóvel, escutando os sons familiares da propriedade despertando. O canto do galo no galinheiro, as vozes distantes dos colhedores se preparando para o dia, o motor do trator de Paco revisando as fileiras mais distantes. O celular na mesinha de cabeceira vibrou insistentemente. 4 mensagens de Isabel Herrera, todas enviadas nos últimos 15 minutos. Carlos as leu com aquela sensação de desconforto que havia se tornado tão familiar nos últimos meses. A primeira mensagem era uma foto de 2 vestidos sobre a cama, perguntando qual era mais apropriado para a noite. A segunda lembrava o jantar no Palácio de Cristal com suas amigas influencers, sublinhando a importância de causar boa impressão porque estaria presente a filha de um investidor chinês interessado no mercado de luxo espanhol. A terceira, a que fez Carlos apertar a mandíbula, era um lembrete quase infantil para levar o Porsche em vez do velho Land Rover, porque a imagem é tudo no meu mundo, querido. Carlos se levantou e caminhou até a janela que dava para os vinhedos. O sol acendia, transformando o orvalho em diamantes efêmeros sobre as folhas. Ele havia aprendido a ler aquelas vinhas como outros leem livros. Podia dizer pela cor das folhas se as plantas estavam estressadas, pela forma como os cachos pendiam, se a safra seria excepcional ou apenas boa. Seu avô, Dom Alejandro Mendoza, lhe ensinara desde criança que a terra nunca mente. Os homens podem enganar, Carlos, dizia enquanto caminhavam entre as fileiras, mas a vinha diz a verdade. Se você a cuida com honestidade, ela te dará honestidade. Se a negligencia por vaidade, te dará apenas aparência. 8 meses. 8 meses com Isabel Herrera, e ainda não conseguia discernir se o que tinham era amor ou uma transação comercial disfarçada de romance. A conhecera numa gala beneficente em Madrid, onde ela brilhava como uma estrela entre os flashes dos fotógrafos. Influencer de moda, com 400.000 seguidores, filha de um arquiteto abastado, mas não rico, bonita daquela maneira estudada e perfeita que o Instagram havia transformado em padrão. No início, ficara fascinado por sua energia, por como transformava cada momento numa oportunidade fotográfica, pela leveza com que navegava o mundo das redes sociais, que para ele era completamente alheio. Mas com o passar do tempo,
começara a notar detalhes inquietantes. Havia o modo como seus olhos se iluminavam quando ele mencionava novos investimentos ou aquisições, um brilho predatório que durava apenas uma fração de segundo antes de ser substituído por interesse afetuoso. Havia a frequência com que publicava fotos da casa de campo, sempre marcando marcas de luxo e usando hashtags como Vinhedo Life, La Rioja Luxury, Wine Hires, essa última particularmente irritante, dado que a herança não era dela. Havia, sobretudo, a ausência total de conversas sobre o futuro que não incluíssem projetos milionários. Nunca uma palavra sobre família, filhos, envelhecer juntos. Apenas planos para abrir hotéis boutique nos vinhedos, transformar parte da propriedade em resort exclusivo, monetizar a marca Mendoza, como dissera uma noite, com um entusiasmo que a fazia parecer mais uma executiva que uma namorada. Carlos desceu para a cozinha, onde Carmen, a governanta que trabalhava na casa há 40 anos, já havia preparado o café. Carmen praticamente criara Carlos depois que sua mãe morreu quando ele tinha 15 anos, e lia seu rosto como um livro aberto. A mulher de 68 anos de sabedoria rural o observou enquanto bebia o café em silêncio. Com aquela franqueza que apenas anos de confiança permitem, comentou que o senhorito tinha cara de estar ruminando algo importante. Carlos sorriu amargamente. Carmen sempre tivera o dom de ver através das pessoas. Admitiu que estava pensando em Isabel, no futuro deles juntos. Carmen assentiu lentamente, depois observou que a senhorita Isabel era bonita como um postal, mas postais são para olhar, não para viver neles. Acrescentou que sua falecida mãe, mulher de origem humilde que seu pai amara loucamente, valia 1000 Isabéis, porque sabia ver a beleza num pôr do sol, sem necessidade de fotografá-lo. As palavras de Carmen ressoaram em Carlos, enquanto caminhava entre os vinhedos naquela manhã. Os colhedores o cumprimentavam com respeito genuíno, não a obsequiosidade reservada aos patrões distantes, mas o respeito ganho trabalhando lado a lado durante cada colheita. Joaquim, o capataz de 70 anos que já servira seu avô, mostrou-lhe alguns cachos particularmente promissores. Enquanto discutiam o momento ótimo para iniciar a colheita, Carlos notou como as mãos do ancião acariciavam os cachos com a mesma delicadeza com que se toca um recém-nascido. Este era seu mundo, genuíno, enraizado na terra, longe dos filtros do Instagram e das estratégias de redes sociais. Foi naquele momento, com o sol subindo e o cheiro de terra úmida nas narinas, que a ideia tomou forma em sua mente. Uma prova cruel, talvez, mas necessária. Na gaveta de seu escritório estava o anel de sua avó, um solitário simples mas perfeito, que seu avô comprara vendendo sua primeira safra de reserva. Carlos planejara pedir Isabel em casamento no mês seguinte, em seu primeiro aniversário, mas antes precisava saber. Voltou à casa e ligou para Miguel Ruiz, seu melhor amigo desde a universidade e agora administrador da propriedade. Miguel escutou o plano em silêncio. Depois, após uma longa pausa, disse que era uma loucura, mas compreensível. Vira como Isabel olhava os livros de contas com mais interesse que para Carlos. A preparação começou naquela mesma tarde. Carlos dirigiu até Barcelona com o Land Rover, estacionou nos arredores e pegou o transporte público até o Raval. O brechó era um universo paralelo, onde se podia comprar qualquer coisa, desde vintage, autêntico, até a sucata mais improvável. Comprou uma jaqueta militar gasta que cheirava a mofo e tabaco rançoso, calças de sarja desgastadas nos joelhos, uma camisa que um dia deve ter sido branca, mas agora era de um cinza amarelado indefinível. Os sapatos encontrou literalmente num container perto da estação de Santos. Um par de botas de trabalho unidas com fita adesiva, a sola se desprendendo a cada passo. Registrou-se numa pensão barata perto da estação, o tipo de lugar onde ninguém faz perguntas, e os lençóis viram histórias demais.
Durante 3 dias, viveu ali, transformando-se metodicamente. Parou de tomar banho, deixou a barba crescer, dormiu com a roupa para dar aquele aspecto vivido que só a rua sabe dar. Estudou os verdadeiros moradores de rua na estação, a forma como caminhavam com os ombros curvados pelo peso invisível do fracasso, como evitavam contato visual, mas ao mesmo tempo buscavam desesperadamente um reconhecimento de sua humanidade. Aprendeu a arrastar os pés, a se coçar compulsivamente, a falar com aquela cadência quebrada de quem não tem conversas normais há meses. Também criou uma história detalhada. Joaquim Martínez, ex-proprietário de uma pequena vinícola em La Rioja, arruinado por dívidas de jogo. A mulher o deixara levando os filhos. A casa fora embargada e agora vivia na rua há 6 meses. Escolhera elementos de sua própria vida distorcidos o suficiente para serem irreconhecíveis, mas autênticos o bastante para soarem verdadeiros. Durante esses 3 dias, manteve os contatos com Isabel ao mínimo. Disse-lhe que havia uma praga de filoxera atacando as cepas mais velhas, que precisava ficar no vinhedo dia e noite. Ela respondera com aborrecimento mal disfarçado, mais preocupada em ter que ir sozinha ao jantar do que com a saúde das vinhas que representavam o coração da herança Mendoza. A última mensagem de Isabel foi reveladora. Queixava-se de ter que inventar uma desculpa para sua ausência, que suas amigas esperavam ver o namorado milionário de quem tanto falava. Nenhuma palavra de compreensão por seu trabalho, nenhum sinto sua falta genuíno, apenas preocupação com a imagem. No dia do jantar, Carlos pegou o trem AVE para Madrid. Passou a tarde nos arredores da Puerta del Sol, sentado nos degraus com um papelão na frente e uma placa trêmula. Tenho fome, ajudem-me. Alguns turistas jogaram moedas que ele recolheu com gratidão exagerada. Um policial municipal mandou que se movesse e ele obedeceu com a submissão de quem aprendeu que resistir não adianta. Às 8 da noite começou a se aproximar do restaurante. O Palácio de Cristal ocupava o terraço de um edifício histórico no bairro de Salamanca, com vistas espetaculares sobre Madrid. Carlos jantara ali dezenas de vezes. Conhecia o maître Antônio, o sommelier Francisco, até mesmo o proprietário Dom Rafael, que comprava os vinhos Mendoza para sua adega pessoal. Mas naquela noite era um fantasma, ou pior, era um elemento perturbador a ser eliminado. Conseguiu entrar no prédio, se misturando com um grupo de turistas japoneses. Depois, subiu pelas escadas de serviço em vez de pegar o elevador. Quando emergiu no restaurante pela porta da cozinha, a equipe estava ocupada demais para detê-lo imediatamente. O terraço era exatamente como ele se lembrava. Um triunfo de elegância sussurrada, luminárias de design que criavam jogos de luz suave, mesas com toalhas de linho puríssimo, o tilintar discreto de taças de cristal que custavam mais do que um trabalhador ganhava numa semana. O aroma de presunto ibérico e vinho de Rioja permeava o ar como um perfume caro. E ali, na mesa central, com a melhor vista sobre as luzes de Madrid, estava Isabel. O vestido preto Balenciaga que usava, Carlos sabia porque a vira comprá-lo e vira o recibo de 12.000 euros, abraçava seu corpo perfeito como uma segunda pele. O cabelo castanho estava preso num coque elaborado que deve ter levado horas no salão. Ela ria com aquela forma estudada de jogar a cabeça para trás para mostrar o pescoço de cisne. Estava rodeada de seu séquito habitual. Valentina Garcia, influencer de moda com 500 mil de seguidores, famosa por seus vídeos de compras de luxo, onde gastava num vídeo o que uma família normal ganhava num ano. Clara Domingues, relações públicas de uma casa de moda francesa, sempre vestida com peças da próxima temporada, sempre com expressão de quem sabe algo que você não sabe. E Patrícia Villanueva, herdeira de um império têxtil catalão, entediada e mimada em partes iguais. Carlos respirou fundo, percebendo o cheiro de seu próprio corpo sem lavar.
Uma mistura de suor rançoso, roupa mofada e aquela pátina indefinível que a rua deixa em quem a habita. Endireitou-se o quanto pôde em sua nova postura de derrotado e se aproximou da mesa. Foi Patrícia a primeira a notá-lo, seu nariz aristocrático se enrugando como se tivesse cheirado algo podre. Depois Clara, que instintivamente puxou sua bolsa Hermès para perto do corpo. Valentina já tinha o celular na mão, pronta para documentar qualquer coisa interessante que acontecesse. Mas foi o olhar de Isabel que Carlos nunca esqueceria. Primeiro confusão, depois reconhecimento da situação, finalmente nojo puro, sem filtro, total. Os olhos castanhos que ele vira se iluminarem com o que acreditava ser amor, agora o olhavam como se olha um inseto particularmente repugnante que ousou entrar no espaço vital próprio. Naquele momento, antes mesmo de pronunciar uma palavra, Carlos teve sua resposta, mas já era tarde demais para recuar. A prova havia começado. Com voz rouca, Carlos interpretou seu papel à perfeição, pedindo apenas um pedaço de pão, contando que não comia há 2 dias. As amigas de Isabel reagiram com repulsa teatral. Valentina levou um lenço perfumado ao nariz, enquanto Clara já sacava o celular para gravar a cena. Foi quando Carlos mencionou ter sido produtor de vinho, ter possuído vinhedos em La Rioja, que Isabel explodiu numa risada cruel. A mesma mulher que conhecia cada detalhe de sua paixão pela viticultura, que escutara durante horas seus relatos sobre as diferentes safras, agora zombava abertamente dessa confissão velada. As palavras que se seguiram foram ainda mais devastadoras. Isabel e suas amigas começaram a discutir abertamente sobre ele, como se não estivesse presente, como se fosse um objeto inanimado. Valentina sugeriu chamar a segurança. Clara filosofou sobre a necessidade de limpar as ruas desses elementos. Patrícia citou seu pai industrial, que sustentava a mesma teoria. Mas o golpe final chegou quando Carlos notou o anel no dedo de Isabel. Não era o solitário de 3 quilates que ele lhe dera, herança de sua avó, mas um anel novo, mais ostensivo, desconhecido. Quando perguntou sobre ele, tentando manter um tom neutro apesar do sangue fervendo, a verdade emergiu em toda a sua brutalidade. Valentina, com a crueldade inconsciente de quem não tem filtros, revelou que o anel era presente de Alejandro Ruiz de Velasco, filho de um magnata da construção. Isabel o mantinha como plano B, caso seu namorado agricultor não fosse suficientemente ambicioso. As risadas que se seguiram, os comentários sobre a presença física de Alejandro, comparada ao cheiro de terra e uva de certos agricultores, completaram o quadro. Carlos tirou do bolso um último elemento de sua prova, um grão de uva seco dos vinhedos Mendoza. Colocou-o sobre a mesa, dizendo que vinha da propriedade de seu velho amigo Carlos Mendoza. Observando o terror se pintar no rosto de Isabel, enquanto ela compreendia a horrível verdade. A cor abandonou o rosto da jovem num instante. As amigas a olhavam confusas, enquanto ela contemplava o grão como se fosse uma bomba ativada. Carlos saiu escoltado pela segurança sem se virar, embora ouvisse Isabel se levantar de repente, chamando seu nome com voz quebrada pelo pânico. As horas seguintes foram um inferno para Isabel Herrera. Refugiada em seu apartamento no bairro de Salamanca, pago por Carlos, apertava aquele grão de uva seco como se contivesse a chave para voltar no tempo. O telefone de Carlos tocava em vão. As mensagens permaneciam sem resposta. As amigas, inicialmente confusas, começaram a compreender a magnitude do desastre quando Isabel revelou quem era realmente Carlos Mendoza. Não um simples agricultor, mas o proprietário de um dos impérios vinícolas mais prestigiosos da Espanha, com um patrimônio de 300 milhões de euros. O homem que haviam ridicularizado e expulsado como um cachorro de rua era o mesmo que aparecia na capa da Forbes Espanha. A ligação de Miguel Ruiz, administrador de Carlos, chegou como uma sentença definitiva.
Com voz fria e profissional, comunicou que o apartamento deveria ser desocupado no dia seguinte. Todos os presentes, benefícios e privilégios que derivavam do relacionamento com Carlos seriam revogados imediatamente. O colapso social de Isabel foi rápido e impiedoso. A história do Mendigo Gate se tornou viral em poucas horas. O vídeo de sua reação cruel, gravado por Clara, foi visto milhões de vezes. Os 400 mil seguidores se reduziram a 200 mil em uma semana. As marcas retiraram os contratos de patrocínio. De influencer adorada se converteu em símbolo de superficialidade e ganância. Obrigada a voltar para a casa dos pais em Pozuelo, Isabel tocou o fundo. Mas foi precisamente naquele momento de desespero total que iniciou um caminho inesperado. Apresentou-se no refeitório social de San Isidro, no bairro de Lavapiés, pedindo para fazer trabalho voluntário. Irmã Maria, a anciã religiosa que gerenciava o centro, a recebeu com perplexidade, mas também com aquela compaixão que só quem viu muito sabe oferecer. Isabel começou servindo refeições, inicialmente enojada e desajeitada, mas gradualmente algo nela mudou. Dia após dia, semana após semana, começou a ver as pessoas por trás da aparência descuidada. Juan, o ex-professor universitário, destruído pela depressão. Fátima, a imigrante que trabalhava 16 horas por dia. Ahmed, o engenheiro sírio que não conseguia validar seu diploma. Cada um tinha uma história, uma dignidade, um valor que ia além da aparência. 6 meses depois, quando Miguel Ruiz se apresentou no refeitório para a entrega mensal da doação de Carlos, encontrou uma Isabel transformada. Não só na roupa, usava jeans simples e uma camisa branca, mas na essência. A garota superficial havia sido substituída por uma mulher que descobrira o valor do serviço aos outros. Miguel deixou um recorte de jornal. Carlos havia doado 15 milhões para criar um centro de acolhida e reinserção para pessoas em situação de rua em Madrid, no bairro onde Isabel prestava serviço. A foto mostrava Carlos apertando a mão de Irmã Maria, e a citação no artigo atingiu Isabel como um raio. Havia transformado a dor em algo positivo para a comunidade. A primavera seguinte trouxe a inauguração do Centro Mendoza para a reinserção social. Isabel trabalhava ali agora como coordenadora de voluntários, com um salário modesto, mas com a sensação, pela primeira vez em sua vida, de fazer algo significativo. Não sabia que Carlos estaria presente na inauguração. Quando o viu entrar, elegante, mas sem ostentação, o coração deu um salto. Tentou se tornar invisível, mas Irmã Maria, com a malícia de quem orquestra encontros do destino, os colocou cara a cara. O momento foi carregado de eletricidade. Carlos, inicialmente surpreso, manteve um comportamento profissional enquanto Isabel lhe mostrava o centro. Mas enquanto ela falava com paixão genuína dos projetos, dos residentes que haviam encontrado trabalho, dos sucessos do programa, algo em seu olhar se suavizou. A Isabel que tinha diante de si era completamente diferente. Não apenas na aparência, nada de Balenciaga ou Chanel, mas na substância. Falava com conhecimento de causa sobre reinserção social, conhecia cada residente pelo nome, tinha planos concretos para o futuro do centro. Durante o tour, Carlos observou como ela interagia com os residentes com respeito genuíno e afeto. Quando passaram pela horta, onde alguns ex-moradores de rua cultivavam verduras, pararam para olhar em silêncio. Foi Isabel quem quebrou o gelo, admitindo o quão horrível, superficial e cega havia sido. Não buscou desculpas, não culpou as circunstâncias. Aceitou plenamente a responsabilidade por suas ações e agradeceu a Carlos, paradoxalmente, por ter aberto seus olhos sobre quem realmente era. Carlos escutou em silêncio, depois observou que ela não havia sido má, apenas estava perdida num mundo onde o valor se mede em seguidores e conta bancária. Quando Isabel perguntou timidamente se poderiam tomar um café alguma vez,
como amigos, para se conhecerem de verdade dessa vez, Carlos viu em seus olhos algo que nunca estivera antes: autenticidade. Aceitou, sugerindo um bar frequentado por trabalhadores e aposentados. Nada elegante. O sorriso genuíno de Isabel diante da proposta foi a confirmação de que a transformação era real. Os meses seguintes viram uma reconstrução lenta e paciente. Café no bar central todo sábado, onde um cortado custava 1,20 euros. Almoços de trabalho para discutir o centro. Passeios vespertinos pelo Retiro. Carlos insistiu em começar do zero, sem as máscaras do luxo. Isabel descobriu um Carlos que nunca conhecera. O homem que se emocionava falando do terroir, que conhecia cada funcionário pelo nome, que lia Machado antes de dormir. Carlos descobriu uma Isabel inteligente, compassiva, com um talento natural para a organização que emergia em seu trabalho. Um ano depois, naquele mesmo bar central, com os operários tomando café antes do turno, Carlos tirou uma caixinha de madeira feita à mão por Juan, um dos residentes do centro. Dentro, um anel simples de prata com uma olivina, a pedra dos novos começos que Carlos encontrara pessoalmente em seus vinhedos. A proposta foi simples e direta. Nenhuma promessa de luxo desenfreado, mas de autenticidade, respeito e um amor baseado em quem realmente eram. Isabel aceitou com lágrimas de alegria genuína, enquanto o bar explodia em aplausos, e Antônio, o proprietário, oferecia champanhe a todos os presentes. O casamento se celebrou 6 meses depois, na pequena ermida junto aos vinhedos Mendoza, sem ostentação, apenas família, amigos verdadeiros, trabalhadores da propriedade e residentes do centro. Irmã Maria oficiou a cerimônia com uma dispensa especial, lembrando a todos que o amor verdadeiro não é o que impressiona o mundo, mas o que sobrevive quando o mundo não está olhando. Juan, o antigo morador de rua, agora novamente carpinteiro graças ao programa do centro, fez um brinde comovente. Contou como Isabel, com mãos que antes só conheciam seda, lhe servira comida com dignidade e respeito. Como Carlos transformara uma prova cruel numa oportunidade de renascimento para toda uma comunidade. 5 anos depois, o Centro Mendoza havia se tornado um modelo nacional, replicado em 15 cidades. Isabel dirigia a fundação que os gerenciava, viajando pela Espanha com a pequena Maria, chamada assim em homenagem à Irmã Maria, enquanto supervisionava novas aberturas. Uma tarde de outono, enquanto Carlos revisava a última colheita com sua filha nos braços, um jornalista do El País ligou para uma entrevista sobre o poder da redenção no empreendedorismo social. A pergunta sobre como definiria o sucesso hoje em relação a 5 anos antes, Isabel olhou para Carlos, levantando Maria para o céu dourado do entardecer e respondeu com simplicidade: "O sucesso", explicou, "era acordar sabendo que a pessoa ao seu lado te amaria mesmo sem nada. Era olhar para sua filha sabendo que estava ensinando os valores corretos. Era dormir tendo tornado o mundo mais gentil, não mais rico ou mais bonito para o Instagram." Quando o jornalista perguntou sobre a famosa prova do mendigo, se alguma vez se arrependera de como as coisas aconteceram, Isabel foi categórica. Aquela prova não destruíra seu amor, destruíra a ilusão, permitindo que nascesse o amor verdadeiro, uma bênção dolorosa disfarçada de tragédia. O grão de uva seco que mudara tudo estava agora emoldurado em sua sala. Lembrança diária de que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Enquanto a pequena Maria engatinhava entre as vinhas e o sol se punha sobre os vinhedos de La Rioja, Isabel compreendeu que sua vida, não perfeita, não digna de Instagram, mas autêntica, valia infinitamente mais que todos os seguidores do mundo. O círculo se fechara. A prova cruel de uma noite de setembro havia se transformado nos alicerces de uma vida construída sobre valores verdadeiros.
A humilhação pública se convertera em oportunidade de crescimento pessoal. O mendigo rejeitado no restaurante era agora o marido que a amava por quem ela se tornara, não apesar de quem havia sido. Enquanto La Rioja se preparava para outra colheita, enquanto o centro acolhia novos residentes necessitados de uma segunda chance, enquanto Maria dava seus primeiros passos incertos entre as vinhas centenárias, Carlos e Isabel sabiam que haviam encontrado algo mais valioso que todos os patrimônios do mundo. Um amor nascido da verdade, crescido através do perdão e amadurecido na escolha diária de se verem tal como realmente eram. Porque a verdadeira prova não fora aquela noite no restaurante. A verdadeira prova era cada dia seguinte, quando escolhiam se amar sem máscaras, sem filtros, sem ilusões. E essa prova, diferente da primeira, estavam superando juntos, um dia de cada vez. A propriedade Mendoza, testemunha silenciosa de 200 anos de história familiar, agora guardava uma nova, a de como o amor verdadeiro pode nascer das cinzas do engano, crescer no terreno do perdão e florescer quando duas pessoas decidem se mostrar tal como são, com seus defeitos e virtudes, suas quedas e redenções. Porque no final, a verdadeira prova não é quanto você está disposto a dar a quem ama, mas como trata quem não pode lhe dar nada em troca. E o amor verdadeiro não é o que resiste quando tudo vai bem, mas o que renasce mais forte depois de ter visto o pior.